Bom, companheiros, a primeira questão, rapidamente, que eu gostaria de abordar aqui é a questão econômica, né? Nós tivemos aí o colapso econômico da Argentina, onde foi levada adiante uma política muito parecida com a que está sendo levada adiante no Brasil. E no Brasil, que nós estamos com uma situação de crise permanente, agora nós entramos numa crise cambial, com uma subida e uma pressão enorme para a desvalorização da moeda nacional. É uma situação extremamente instável, né? E ela denota, acima de tudo, isso que eu acho que é o mais importante, ela é um reflexo direto da crise política do país. O que significa essa valorização da moeda estrangeira, principalmente do dólar, e consequente desvalorização da moeda nacional? Isso é uma expressão da fuga de capitais, quer dizer, a demanda por dólares é grande, né? Vários setores de investimento capitalista estão deixando o país porque sentem uma grande insegurança e isso leva à desvalorização da moeda nacional, né? É um desequilíbrio no mercado cambial provocado pela incerteza sobre os rumos da economia. Os golpistas não conseguiram resolver o problema, caíram num impasse, não conseguiram se articular como uma frente capaz de levar adiante um programa econômico coerente, fracassaram na questão da Previdência e não tinham nenhum tipo de alternativa à política que eles haviam traçado anteriormente, né? O governo golpista caiu num impasse e numa paralisia do ponto de vista econômico, não conseguiu levar adiante uma série de propostas e a burguesia está dividida, mais dividida ainda, sobre as perspectivas, tanto do ponto de vista da reorganização do governo e do regime político, ou seja, da reorganização do conjunto de forças que formam o bloco da classe dominante, a burguesia, como do ponto de vista de qual deve ser a política a ser empregada na economia, né? A gente poderia dizer aqui, né, isso explica um pouco as dificuldades institucionais, que a burguesia oscila entre duas perspectivas, que é uma coisa tradicional na política brasileira. De um lado nós temos o setor que a gente poderia dizer liberal, né, direitista, abertamente pró-imperialista, e do outro lado nós temos o grande capital nacional que se sente enfraquecido diante do colapso econômico que nós estamos atravessando no país. Essa situação levou à crise da ditadura militar, né? Levou a que todo um setor da burguesia, na época da crise da ditadura militar, passasse para o partido de oposição consentido pelo regime militar, que era o MDB, como um meio para defender os seus interesses diante do agravamento da crise. Quer dizer, a burguesia se manteve unificada na época do milagre econômico, quando havia crescimento, né, com o setor recebendo a parte do leão da economia, do dito desenvolvimento econômico, e o setor recebendo uma parte menor, mas de qualquer maneira se conseguia uma estabilidade. Quando acabou essa estabilidade com o milagre, a burguesia se dividiu. É uma coisa tradicional porque faz parte, né, do funcionamento, digamos assim, estrutural do Estado Nacional, né? O regime político brasileiro tradicionalmente é uma composição entre o capital estrangeiro e os seus aliados mais diretos, como os bancos, por exemplo, e o grande capital nacional, que não é nacionalista, né, que também é associado com o imperialismo, mas de uma maneira mais indireta, e que costuma sofrer mais pesadamente o impacto das crises, né? Então, a queda do governo
Collor, a queda do governo, o fim da era do PSDB no governo, tudo está vinculado a essa divisão. Esses dois blocos se unificaram, deram um golpe e agora estão enfrentados. Isso daí fica muito claro quando a gente vê a divisão em todas as instituições, né? O impasse dentro do Congresso Nacional para levar adiante uma determinada política, o impasse no STF, o impasse do Executivo, tudo isso daí é um reflexo da divisão interna da burguesia, né? Há uma pressão muito grande do imperialismo, no sentido de que a unificação se dê sob a égide do imperialismo, mas o fato é que nesse momento todo o conjunto da situação política está extremamente nublado, né? E as questões estão completamente indefinidas. Veja-se o debate que se trava aí sobre as eleições, né? Enquanto que os candidatos ditos de esquerda meio que ficam brincando de eleição, apresentando programas para o futuro do Brasil, né? naquele espírito de vamos fingir que nós vamos reformar o país, etc. e tal, a burguesia trava uma disputa interna extremamente dura, no sentido de definir qual vai ser o rumo a ser adotado, né? A multiplicidade de candidaturas burguesas indica isso também, né? Nós vemos que a burguesia tem candidaturas desde do glorioso Jair Bolsonaro até o Ciro Gomes para a eleição. Ciro Gomes, e a gente poderia dizer a Marina Silva, que é uma candidatura parecida com a do Ciro Gomes. Quer dizer, que se faz de esquerda e é, na verdade, uma candidatura dos grandes capitalistas, né? Então, nós temos esse quadro, né? E é importante a gente estabelecer bem a base sobre a qual se movimentam as figuras políticas para poder entender os debates que se processam aí, né?